Bom dia! Saúde a todos os nossos ouvintes, com a graça e a paz do nosso bom Deus. Mais um dia o Senhor preparou para nós, e somente pela sua graça, bondade e misericórdia, Ele nos dá novas oportunidades. Que nós possamos ser gratos por mais esse amanhecer, também pelo seu cuidado constante na nossa vida. E que esses momentos que teremos sejam momentos de gratidão, adoração, de reflexão e também de comunhão. Vamos orar ao nosso Deus. Santo, poderoso, justo e verdadeiro Tu és. É o nosso Deus, nosso Pai, amado da nossa alma. A Ti nós rendemos glória e Te oferecemos nosso louvor e adoração. Obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor, pelo Teu cuidado constante nas nossas vidas. Obrigado também por mais um dia preparado por Ti. Sabemos que Tu cuida de cada detalhe na nossa vida. Tu sabe quem somos e também sabe do que precisamos. E por isso, diante de Ti, coloco as nossas vidas e humildemente peço que perdoe as nossas faltas e fraquezas, pois Tu nos conhece a cada coração. E que Tu possas limpar e moldar os nossos corações segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar contra Ti, porque somos imperfeitos e por nós mesmos não somos capazes. Ainda queremos Te agradecer por esses momentos de comunhão e de reflexão e também pela vida dos nossos ouvintes. Que o Senhor os abençoe, que o Teu Santo Espírito alcance a cada coração, trazendo paz, clareza, direção. Onde houver dúvidas, que o Senhor traga fé. Onde houver fraqueza, o Senhor os fortaleça. Onde houver tristeza e angústia, o Senhor os console. Que a Tua mensagem trazida nesta manhã encontre um coração fértil, trazendo transformação, esperança, contentamento, alegria e renovação. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim em Salmo 118, os versos 8 e 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Em meio aos abalos, meu Deus é torre forte. O que pode o homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és o meu abrigo, não falharás jamais. O que pode um as minhas
olhos ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Tuas ovelhas ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Tuas ovelhas ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre o meu coração pra te conhecer. Dizer que tu és santo, santo, santo. Abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre o meu coração pra te conhecer. Dizer que tu és santo, santo, santo. 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 O que pode um homem me fazer se o Senhor está comigo? És o meu abrigo, não falharás jamais. O que pode um homem me fazer se o Senhor está comigo? És meu esconderijo, não temerei jamais. A graça e a paz do Senhor nosso Deus estejam com todos, que nós possamos estar refletindo sobre essa palavra, colocando em prática e vivendo uma vida digna diante do Senhor. Que a nossa vida, ela reflita realmente que nós somos cristãos, que nós conhecemos ao Senhor e Deus tem trabalhado nas nossas vidas para que nós possamos render glórias ao Senhor, nós possamos ter gratidão no nosso coração, que nós possamos aprender com a sua palavra a cada dia. Não só por tradição, mas porque nós amamos o Senhor do fundo do nosso coração. Que realmente o nosso coração esteja disposto a amar o Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos uma leitura bíblica lá em Jeremias 17, lá no Antigo Testamento. Jeremias 17, o texto vai do versículo 1 até o versículo 8, mas eu não vou ler todo o texto, eu vou ler alguns versículos. Fala assim, versículo 1: O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e como diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos, junto a árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Aí no versículo 5 fala assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. E aí no versículo 7, o profeta fala: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Nós sabemos que quando as eleições se aproximam, o pleito eleitoral, os candidatos também se aproximam e fazem muitas promessas. Alguns até são muito convincentes, mas quando eleitos mostram que a maioria das suas promessas não passava de conversa fiada, de blá blá blá. E acabam decepcionando a muitos. Confiar no ser humano sempre acaba levando a algum tipo de decepção, de frustração. Porque as pessoas, nós criamos expectativas em outras pessoas. Isso é natural. Então acaba
acontecendo algum tipo de decepção. Esse era o pecado de Judá também. Eles acreditavam que os deuses que eles mesmos tinham escolhido e feito, esses deuses, eles os cobririam de riquezas. Por essa desobediência ao Senhor, né, o povo seria levado como escravo para uma terra desconhecida, o que, consequentemente, geraria medo, geraria insegurança e muito sofrimento. Quando a gente tenta imaginar como seria para nós, temos a nossa casa, temos o nosso, vamos falar assim, com o nosso conforto, nossa estabilidade, como você ou eu se sentiria se fosse forçado a abandonar o seu país, tudo que você construiu, trabalhou no dia a dia, e fosse levado para uma terra distante, não mais como um cidadão livre, mas agora como escravo, sem direito, sem vontade, apenas para servir ao propósito de outra nação, de outro povo, um outro povo muito diferente do seu. A advertência de Jeremias é que acreditar que o ser humano pode resolver a sua vida sozinho é como um comparativo de ser um arbusto no deserto. Lugar que sempre transmite a ideia de um lugar inseguro, de um lugar frustrante, de um lugar maldito. Lá no deserto não é um ambiente para fixar residência. Não é. É o solo onde as raízes não encontram nutrição, não encontram as propriedades necessárias para crescerem. Assim é o nosso mundo hoje, assim é o nosso mundo pós-queda. Até mesmo os centros urbanos se tornaram quase que inabitáveis devido à insegurança que nos ronda cada dia. Mesmo com o avanço da tecnologia e da autoconfiança que cada um de nós é ensinado a desenvolver, tudo isso não serve. Por quê? Porque muitas das situações nos afastam o nosso coração do Senhor. E o que a gente percebe na nossa sociedade, como era na sociedade dos tempos de Jeremias, é que muitos valores são invertidos. Parece hoje, no nosso Brasil, que quem pratica o mal, além de ser impune, tem mais benefícios do que quem pratica ou procura o bem. Parece que tudo está de ponta cabeça. Parece que ser honesto é um defeito. Pelo menos isso é o que a sociedade e a nossa justiça e os nossos governantes querem transmitir para nós em várias situações. Quando a gente olha para a história da humanidade, isso não é novo. Desde que Eva duvidou da ordem do Senhor lá no Éden, o ser humano ficou aberto a dar ouvidos a outros senhores e não ao Senhor Todo-Poderoso. E Satanás sabe disso. Ele sabia que os levaria a trocar o rio de águas vivas oferecidas pelo Senhor nosso Deus, esse rio perfeito, por um riacho seco e cheio de pedras. Satanás conhecia o coração do ser humano e Satanás ainda conhece. Sabe que nós somos suscetíveis aos nossos próprios sonhos, às nossas próprias vontades, nossa própria ilusão daquilo que a gente precisa. O Senhor, então, ele desafia o povo através das palavras ou através dos lábios dos profetas. Nesse caso, especificamente, Jeremias. Ele fala: espantem-se diante disso, ó céus, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas. E ele fala ali no versículo 13, que essas cisternas são cisternas rachadas, que não têm
água. É isso que dá o ser humano procurar por si só a resposta para todas as suas questões, os seus dilemas, suas perguntas. Ele também fala no versículo 11, Jeremias 17:11, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no fim, e o seu fim será de insensatez, ele vai ser insensato. E nós enfrentamos dias de insensatez, dias que nós também queremos colher aquilo que nós não plantamos, e isso causa muita confusão, muito sofrimento. Nós deixamos muitas vezes o Senhor com o seu rio, com suas fontes de águas vivas, e queremos nadar num riozinho poluído, num riacho pequeno, cheio de pedra e com muita poluição. Afastar-se de Deus, meus irmãos, e dar ouvidos ao conselho do homem nunca é uma boa escolha. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Que Deus nos ajude e nos faça entender que confiar no ser humano e não em Deus é trocar o frescor de um rio e águas vivas e águas correntes pela aridez do deserto. Pela aridez do deserto. Que Deus nos ajude a compreender que somente em Deus, somente no Senhor nós podemos depositar toda a nossa confiança. O homem, por mais que seja imperfeito, ele pode ser instrumento da ação de Deus nas nossas vidas, sim, mas nós devemos botar toda a nossa confiança somente no Senhor. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor que tem um plano perfeito para nós todos os dias. Que Deus nos ajude a entender essas verdades na sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Do Pai e regozijar-me em tua presença, e ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, envolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, diga ao Senhor, terra fértil quero ser. Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser.
Capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Declare que você depende dele. Aleluia! Sou tão dependente desse teu amor. Uma pequena gota em teu grande mar. Move as tuas águas, enche-me de ti. Eu quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Eu quero ser usado. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Obrigada, Senhor, por mais esses momentos de edificação. Que o Senhor continue conosco no decorrer deste dia, guiando os nossos passos, nos livrando de todo mal. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira que honre o teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.